Há poder em suas palavras. Dom Gosset, capítulo 15 de 19. Comece a falar. Alguns anos atrás eu me encontrava na Ásia, trabalhando entre os maometanos de lá. Tentava levá-los a Jesus Cristo. Explicava-lhes que Jesus é o Filho do Deus vivo, que ele é o único meio pelo qual a humanidade pode ser salva. Tinha colocado todo o meu coração no trabalho. Esforçava-me em andar diariamente com Deus e em agradá-lo, mas tudo me parecia difícil. Um empecilho após outro aparecia em meu caminho. O trabalho não parecia prosseguir. Um dia chegou um telegrama de minha esposa que estava no Canadá. Para aumentar meus problemas ali na Ásia, o telegrama trazia notícias pessoais muito desanimadoras. Desesperadamente precisava que Deus assumisse a remoção de todos aqueles obstáculos que só ele podia entender. Embora nossa compreensão humana de toda uma situação sempre é limitada diante de nossa própria visão estreita do quadro e nossa limitada percepção do que está acontecendo, Deus, o onisciente, está vendo tudo. Ele sabia o que estava acontecendo na Ásia. Ele sabia o que estava acontecendo com minha família no Canadá. Tinha de falar com Deus. Pedi-lhe que viesse e se colocasse em primeiro plano deixando-me na retaguarda. Eu não tinha respostas para os muitos problemas que me confundiam. Minhas orações deram resultado. Minha vida pessoal se aquietou quando confiei em Deus para resolver os problemas em minha família e acudir às minhas limitações no esforço de alcançar os maometanos. Ele o fez. Há alguns dias encontrei, entre os meus papéis, a caderneta na qual anotei minha oração básica quando me preparava para apresentar ao meu Pai Celestial a necessidade desesperada daquela ocasião. Do Salmo 116 extraí o seguinte: Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz. Como você se sente quando ama alguém que conhece? Se ficasse proibido de falar para sempre com essa pessoa, como ficaria triste? Se a restrição fosse anulada e recebesse novamente permissão de falar com ela, como ficaria feliz? É o que exatamente acontece em nosso relacionamento com Deus, se o amamos de verdade. Se o amamos, queremos conversar com Ele. Queremos procurar sua ajuda em nossas vidas. Queremos que saiba o quanto amamos, exatamente como queremos que nossos queridos aqui na Terra saibam que os amamos. Queremos lhe dar presentes, como queremos dar presentes aos nossos queridos aqui na Terra. Queremos contar aos outros as suas maravilhosas qualidades, como ficamos orgulhosos em publicar as qualidades notáveis daqueles com os quais nos importamos aqui. Mas, acima de tudo, queremos ficar perto dele, falar com ele, ouvi-lo, se realmente o amamos. Esse falar com Deus é a oração. Quando era criança, orava a Deus para que mantivesse nosso lar unido. Apesar de todas as indicações do contrário, foi o que o Senhor fez. Nosso lar, embora muitas vezes ameaçado por um desmoronamento permanente e pelo divórcio, foi mantido apenas pelo milagre da oração respondida. Eu orava ao Senhor que salvasse toda a nossa família, e seus membros foram classificados por muitas pessoas como os mais endurecidos pelo pecado, indiferentes, insensíveis, improváveis candidatos que já enfrentaram o Senhor. Mas essa é a especialidade de Jesus, salvar pecadores, exatamente como fez com minha família. Se o Senhor através da oração salvou a minha família, você pode se animar que a sua família, ainda que empedernida, pode ser ganha para Jesus Cristo. Quando jovem ministro batista, orei fervorosamente que Deus me transformasse naquele tipo de ministro que Ele quisesse que eu fosse. Pois eu não sabia que Ele responderia a minha oração batizando-me no Espírito Santo e dando-me um ministério ungido de libertação nos anos seguintes. Orei a Deus que me abrisse as portas num ministério pelo rádio. Ele respondeu aquela oração. Ele me deu o privilégio e a responsabilidade de partilhar o Evangelho pelo ar em 89 diferentes nações espalhadas por todo o mundo. Como orei que o Senhor me transformasse num ganhador de almas. Eu louvo porque respondeu essa oração usando-me para ajudar a levar milhares de pessoas a Ele, tendo o prazer de conduzi-las ao Salvador. Louvado seja Deus por sua maravilhosa resposta àquela oração, pois significa que aquelas almas viverão no céu por toda a eternidade. Orei a Deus para que cada um dos meus filhos aceitasse Jesus Cristo pessoalmente como Salvador, e foi o que Ele fez. Todos eles foram batizados pelas águas e no Espírito Santo. Além de ser um privilégio bendito, a oração é também, conforme vamos conhecendo Jesus, o próprio alento da vida cristã. Quando a respiração cessa, a vida também. Quando a oração cessa, acaba a vibração de uma vida espiritual cristã. Alguns anos atrás, o Espírito Santo me revelou o poder e a autoridade que temos em Jesus. Durante aquele período, eu pregava diariamente na estação de rádio de Lodi e Modesto, na Califórnia. Foi então que fiquei sabendo que Jesus nos dera o direito de fazer as obras que Ele fez. Realmente, Ele prometeu que o faríamos. Ele diz em João 14, 2.12 e 14, em verdade vos digo que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Através dos anos que se seguiram, tenho partilhado com multidões de crentes os nossos direitos e privilégios na reivindicação da autoridade que Jesus nos deu. Colossenses 3:17 adverte, e tudo que fizerdes, seja em palavras, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Quando o fizemos, doentes foram curados,
Demônios foram expulsos. A salvação veio àqueles que antes rejeitavam a Deus. E tudo através da invocação do nome do Senhor Jesus. Nenhum homem faz estas coisas. Só Jesus Cristo pode e faz estas coisas. Mas ele usa homens como canais através dos quais as palavras saem e levam outros a ele. As palavras efetuam estes milagres por meio de Cristo. Quando encontramos alguma condição de vida aparentemente imutável, insuportável, percebemos que a tragédia está naquelas vidas. Meditamos. Cremos. Falamos com Deus. Vamos ao seu trono em oração, baseando nossas palavras em nossa crença de que Deus está ouvindo, que Ele responderá. Nossas palavras saem, procurando ajuda para nós mesmos e para os outros que tenham necessidade que Deus cure os nossos espíritos, as nossas mentes e os nossos corpos. Jesus se tornou nosso advogado, intercedendo por toda a humanidade diante de Deus. Logos Magazine publicou uma fotografia do casal William Inderleder, residentes em Los Angeles naquela ocasião. O Sr. Inderleder é membro do Conselho de Anciãos do Angelus Temple em Los Angeles. Socorre os doentes nos hospitais de Los Angeles e pessoas que o chamam de todo o país. O Sr. Inderleder tem agora 107 anos de idade. E ele dá a Deus todo o crédito de sua longa vida na qual tem sido capaz de servir em nome de Jesus. Ele comprova a resposta às orações. Taylor Osborne, em seu livro Young in Faith Jovem na Fé, revela algumas verdades importantes sobre a permanência constante de nosso desejo e capacidade de estarmos em boas relações com Deus. Deus quer que expressemos o desejo de nosso coração a Ele com Deus. Deus quer que expressemos o desejo de nosso coração a Ele em oração. Ele sabe o que precisamos, mas espera nossas palavras de reconhecimento que Ele é nosso Senhor. Ele espera nossa expressão de fé que declara que Ele é capaz de fazer aquilo que prometeu. Ele espera que nós cobrimos aquelas promessas. O Sr. Osborne observa para espanto seu que algumas pessoas ficam velhas, não maduras, simplesmente velhas, na sua fé numa idade física tão jovem. Por causa de sua atitude relaxada para com a oração, muitas pessoas de meia idade ficam cansadas na fé. Isto acontece porque não há nenhuma infusão do Espírito Santo, a espécie de revitalização que ocorre quando a pessoa, através da oração, procura novas verdades, novas forças para cada dia. Conforme diariamente procura Deus em oração. O Sr. Osborne continua, dizendo que as pessoas que obtêm respostas às suas orações são pessoas que oram. Superficialmente pode parecer que é uma conclusão óbvia. Mas o que o Sr. Osborne está dizendo, contudo, é que as orações sem resposta podem ser apenas rituais. Entretanto, as orações que obtêm resposta são motivo de alegria e bênção. Repetimos, o assunto se aplica exatamente às nossas palavras. Deus não está interessado em sua crescente eloquência quando falar com Ele, quer particular ou publicamente. Deus está interessado na simplicidade e honestidade de sua crença nele. Em Mateus 6,5-6 Jesus disse, quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto, te recompensará. Jesus dizia que aqueles que oram para serem ouvidos por homens já receberam sua recompensa, pois tendo orado, já foram ouvidos pelos homens que estavam procurando impressionar. E esse é o fim. Jesus não está aqui condenando orações públicas, mas está dizendo, cuidado com suas motivações quando orar. Há muitos anos, tinha uma querida amiga pentecostal cuja vida era um contínuo testemunho do poder do louvor e da oração. Um dia, quando estava deprimido e achando que sentia muita falta de espiritualidade, eu lhe fiz uma visita. Em sua parede havia um lindo lema com 2 palavras apenas, experimente louvar. Parecia-me que Deus estava exatamente olhando para mim em minhas condições precárias e dizendo, Dom, experimente me louvar. Aquelas palavras falaram-me tão clara e incentivadoramente. Minha amiga me contou que o lema havia significado muito para ela em sua vida. Seguindo a orientação do lema, ela criara uma fórmula prática de procedimento para os seus próprios problemas e seus momentos de desespero e desânimo. Primeiro, orava, pedindo ao Senhor que a ajudasse e a orientasse. Depois, pegava a Bíblia e procurava um pensamento que a orientasse de modo definido em sua dificuldade particular. Como a Bíblia é a palavra de Deus, geralmente ele falava a sua mente e a seu coração receptivos por meio de um versículo bíblico, dando-lhe a certeza de que estava operando por intermédio de sua crença nele. Depois disso, ela não voltava nunca mais a falar-lhe sobre o assunto. Ficar pedindo a mesma coisa todos os dias parece prova de dúvida, disse ela. Eu simplesmente lembro a Deus a sua promessa e lhe agradeço a resposta que já está a caminho. Aquelas palavras faziam toda a diferença na vida daquela senhora querida. Ela mantinha diante de si o conselho do seu lema, apenas essas 2 palavras. Oferecia seu pedido e louvor a Deus. Depois procurava em sua palavra, orientação para o assunto. No seu coração, ouvia Deus lhe falar de sua palavra. Depois disso, usava suas próprias palavras só para lembrar a Deus que estava pacientemente esperando pela vontade dele. E ela recebia o que dizia, é bom orar em períodos de dificuldade, mas também podemos louvar a Deus quando a oração parece falhar. Tais palavras de louvor deleitam a Deus,
pois ele sabe que estamos expressando nossa fé contínua nele e nossa contínua confiança. Foi esta a experiência do fiel profeta de Deus. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Abacuque 1:2. Mas quando ele começou a louvar a Deus, foi confortado em espírito ao ponto de poder declarar: ainda que a figueira não floresce, nem há fruto na vide, o produto da oliveira mente, e os campos não produzem mantimento, as ovelhas foram arrebatadas do aprisco e nos currais não há gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Abacuque 3:17-18. Muitas pessoas são técnicos em pedir, mas não são bem-sucedidos em receber. Quando pedimos algo ao Pai, devemos então começar a aguardar a resposta, antes mesmo de ver ou sentir as evidências. Ou oramos com fé, ou então é de todo inútil orar, pois a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não vêem. Hebreus 11:1, itálicos do autor. Se já pudéssemos ver os resultados daquilo por que estivemos orando, não precisaríamos mais pedir a Deus. Temos de crer que Deus ouve, mesmo quando todas as coisas à nossa volta podem parecer indicar o contrário. Se você está orando em nome de Jesus e continua não recebendo a resposta às suas orações, não está tendo o suprimento de suas necessidades, nem conseguindo a realização de atos sobrenaturais em seu benefício, talvez signifique que você está usando simplesmente uma forma de oração sem poder. Marcos 11:25 adverte que você deve se aproximar de Deus em oração com amor e perdão em seu coração, e, quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Jamais procure vingar-se daqueles que maltrataram você. Isso bloqueará suas orações. Purifique-se e eleve aqueles que o maltrataram em oração diante de Deus. Ore por cada um deles citando-os pelo nome, e pratique as palavras do perdão. Como sempre, suas palavras farão que o perdão seja verdadeiro. O que você declara com frequência e afirma a si mesmo, transforma-se em sua crença. Sua crença determina seus atos, e se transforma em seu modo de vida. Repetir as escrituras para si mesmo dará começo ao processo, mas finalmente, para o atendimento de suas necessidades e sua salvação e para receber força espiritual diariamente, você tem de começar a falar com Deus. Quando você descobrir que Ele, acima de todos os outros, é o seu amigo, nunca mais vai deixar de conversar com Ele enquanto Ele lhe conceder a capacidade de respirar para poder orar. As palavras que você proferir farão toda a diferença, com a vantagem de que você começará a colher enquanto caminhar pela vida, conversando com Deus. Você deve pedir aquilo que deseja obter. Louve o Senhor a qualquer preço. Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Salmo 34:1. Você sente a alegria do Senhor em sua alma. Louve o Senhor. Ou você se sente vazio por dentro, ou pior, você se sente deprimido? Louve o Senhor a qualquer preço. É o sacrifício de louvor contínuo a Deus que você tem ordens de oferecer. Hebreus 13:15. Sacrifício de louvor significa louvar o Senhor a qualquer preço, especialmente louvar o Senhor a qualquer preço, especialmente quando você não tem vontade. Seus filhos estão todos salvos. Louve o Senhor. Ou há algum que ainda está perdido no pecado? Louve o Senhor a qualquer preço. Deus promete que, crendo, toda a sua casa será salva. Atos 16:31. Louvar o Senhor por sua salvação, antes de vê-los no aprisco, é evidência de que você realmente crê. Todas as suas contas são pagas em dia. Louve o Senhor. Ou você anda perseguido por problemas financeiros? Louve o Senhor a qualquer preço. O louvor ativa a promessa divina de abundância de dinheiro para suprir todas as suas necessidades. Louve-o enquanto afirma: Deus está suprindo agora todas as minhas necessidades. Filipenses 4:19. Repita 7 vezes: obrigado, Pai, por tuas riquezas agora. Você está desfrutando de boa saúde? Louve o Senhor. Ou está tendo problemas de saúde? Louve o Senhor a qualquer preço. A cura é. Seja feito conforme a tua fé. Mateus 8:13. O tempo está bom, como você gosta. Louve o Senhor. Ou está fazendo um mau tempo? Louve o Senhor a qualquer preço. Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Salmos 118:24. Você tem verdadeiros amigos, que o incentivam em períodos de crise. Então seja como Paulo, quando viu seus amigos a caminho da prisão em Roma, dando por isso graças a Deus, sentiu-se mais animado. Atos 28:15. Mas talvez você esteja experimentando problemas com pessoas que se lhe opõem, que o desprezam, que o desapontam. Louve o Senhor a qualquer preço. Louve o Senhor a qualquer preço. Por quê? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8:28. Não deixe de receber o que Deus planejou, louvando o Senhor só pelas coisas que você rotula de bênçãos. Sua ordem é, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 Tessalonicenses 5:18. Final do capítulo 15 de 19. Há poder em suas palavras.